Bom dia! Bom dia, povo santo! Bom dia, povo que vive e reina! Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Bora para mais uma manhã na presença de Deus. Aleluia! Bom dia, Inês! Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Partiu o Apocalipse 13, gente. Hoje é sextou com... Sexta-feira chegando. Aleluia. Olha a sexta-feira aí, gente. Quem sabe, sextou com... Sextou com P de Pix. É isso aí. Bom dia, Aline. Bom dia, Rita. Sextou com P de Pix, Rita. É isso aí. Glória a Deus por mais um dia. Bom dia, Soninha. Tá tudo bem aí com vocês? Manda notícia. Aleluia. Bom dia, Felipe. Já tá na área. É o mestre da vez, hein? Enquanto a gente ora, você encaminha essa live para alguém. Manda específico, sabe? Não sai enviando para todo mundo, não. Tem hora que eu fico recebendo aquele tanto de notificação de live. Não dou conta não, tá? Manda para uma pessoa pontual, para uma pessoa específica. Fala assim, ó, tô te enviando, assiste aí, seja abençoado com essa palavra de hoje. Seja profeta aí de Deus na vida de alguém, tá? Amém? Vamos orar? Hoje o Felipe vai estar aí com a gente no nosso devocional. Nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 13. Já já te chamo aí, tá bom, Felipe? Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Quero te agradecer nesta manhã, Pai, por mais uma oportunidade de vida. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor opera em nós, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te damos graça, Pai, por mais esse dia. Se nós acordamos, Deus, significa que tem propósito, significa que o Senhor tem algo a executar na nossa vida no dia de hoje. Nós colocamos o dia, a nossa agenda nas tuas mãos e declaramos: faça a tua vontade, Pai, manifeste o teu querer, venha sobre nós o teu reino, Papai. Deus, eu te peço que o Senhor venha, fique à vontade em nosso meio. Antes de qualquer coisa, limpa a nossa mente, Pai, purifica o nosso coração, todo o nosso ser. Perdoa o nosso pecado para que nada seja empecilho, Pai, de nos aproximarmos do Senhor nesta manhã. Que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de libertação e que seja uma manhã de salvação, Pai. Que o teu reino possa ser propagado aqui em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, nos dê graça para poder anunciar a tua palavra e falar de tudo aquilo que o Senhor já reservou para nós nesta manhã, Papai. Eu entrego a vida do Felipe nas tuas mãos, que ele possa mesmo ser um canal de bênção nesse lugar, que ele possa mesmo trazer edificação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te damos total liberdade, Pai, para o Senhor manifestar o teu querer aqui nesta manhã. Já coloca anjos, Pai, ao redor de cada um dos teus filhos, ao redor da minha casa, da empresa onde Felipe está, daqueles que estão no ônibus, no carro, guardando e nos livrando de todo ataque satânico, em nome de Jesus. Meu Deus, deixa fluir o rio do Senhor aqui neste lugar, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que seja uma manhã de romper, que seja uma manhã de avançar, que seja uma manhã da gente manifestar o reino na terra, viu? Que a alegria do Senhor esteja sobre a sua vida. Deixa eu convidar você. Deixa eu achar o Felipe. Bom dia, Felipe na área. Bom dia, graça e paz. Graça e paz, meu irmão. Que alegria ter você aqui com a gente, viu? Gente, estou muito feliz mesmo, tá? Porque o Felipe é um menino muito especial, é um homem de Deus, alguém que carrega a essência do Pai, né? Ele congrega na mesma igreja que eu.
Está desenvolvendo um trabalho lindo lá também com os adolescentes. E o mais lindo de tudo é ver o tanto que você flui, né? Do Senhor, o tanto Amém. que você transmite a essência de Deus. Felipe, você tem liberdade aqui, viu? Hoje Amém. nós vamos falar sobre Apocalipse 13. Antes, se você quiser se apresentar, fique à vontade. Não tem muita coisa para apresentar. Eu sou o Felipe, como a Raira disse, eu faço parte do Ministério Vidas por Vidas. Lá eu estou à frente, junto com outras pessoas, junto com um líder de adolescente mesmo, fazendo um trabalho bem legal com eles. Muito bom ouvir alguém me chamando de menino, porque lá eu só escuto que eu sou ancião de dias. Eu só estou velho demais, então revigora assim, o ânimo. Muito obrigado. E é isso, é um ambiente para fluir, a gente tem aprendido muito, tem ensinado bastante. E estamos aí para poder ajudar no que você Fala precisa. que eu sou marido da Cat, que Sou senão mais depois vai... senão depois recebe direto. Oi, Felipe, gostei muito de você. O Felipe é casado, viu, gente? casado, muito bem casado, graças Muito a bem Deus. casado. Amém. Felipe, marido da Isso, Cat também. é isso aí. Felipe, eu vou voltar, vou aproveitar um pouquinho de você aqui. Ontem nós finalizamos o capítulo 12 de Apocalipse e a gente falou sobre a mulher e o dragão. Eu fiquei naquela dúvida, né? Quando chega lá no Apocalipse 12, no versículo 14, vai falar que ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Uhum. Explique para nós e se você quiser ler alguma outra coisa, e aí você já pode dar a introdução para o 13, Tá. tá? Esse tempo, tempos e meio tempo faz uma referência direta a Daniel 7, se eu não me engano, versículo 20, ali no finalzinho, aonde vai falar que as bestas, que a visão que Daniel tem no capítulo 7 é completamente escatológica. A gente usa de Daniel 7, Daniel 8, 9 e eu acredito que o 10 também, para conseguir entender Mateus 24, para entender Apocalipse, para entender 2 Tessalonicenses, 2 Pedro, que são outros lugares que também falam a respeito do fim dos dias, que são estudos a respeito do fim. E em Daniel 7, Daniel vai usar a mesma referência de tempo, tempos e meio tempo. E um pouco mais para frente, em Daniel 9, vai falar sobre as 70 semanas. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito dessa profecia de Daniel, acerca dessas 70 semanas. Mas essas 70 semanas, elas simbolizavam semanas de anos. Ou seja, cada dia de uma semana era referente a um ano. E Daniel ele vai dizer que na última semana, os últimos 7 anos, por assim dizer, aconteceria o governo, aconteceria o reinado da besta da desolação. Quem é a besta da desolação? É o anticristo. Então, é esse momento do fim, essa grande tribulação final, esses últimos momentos. E ele diz que no meio da semana, a besta, ela romperia o acordo de paz que ela faria no início, que no início dessas 7 semanas, desses 7 anos, dessa última semana, teria um acordo de paz, para que tivesse paz no mundo, cessassem as guerras, os conflitos, ele acabaria com a fome e ele seria assim um líder maravilhoso. Todo mundo ia ver Deus nele, é Jesus nessa terra reencarnado. E nesse processo, depois de 3 anos e meio, ele romperia com esse acordo de paz, ele se assentaria no trono que há dentro do Templo de Salomão, que precisa ser reconstruído, e ele clamaria para ele glória, honra, o louvor, tudo. Ele se colocaria como Deus. Então, quando fala tempo, tempos e meio tempo, faz essa referência a 3 anos e meio, onde tempo seria um ano, tempos seriam 2 anos e meio tempo seriam 6 meses. Juntando tudo, os 3 anos e meio da grande tribulação, onde realmente o negócio vai desandar, caldo vai entornar, a perseguição começar e daí para frente é só para baixo. Eita! Ô, Felipe, esses 3 anos e meio, você acredita que a gente passa? Eu não tenho, assim, uma opinião definida sobre nada. Eu sempre deixo Uhum. muito claro aqui pro pessoal, ó, nós vamos passar por um aperto, mas se a tribulação aumentar, o Senhor estará com a gente. Ele vai estar guardando o povo de Deus. Mas o que que você acredita? Eu não tenho uma linha fixa, não. Eu acredito que se a gente for passar por anos de tribulação, o Senhor nos sustentará. Conta Isso. para nós aí. Ó, o que eu creio é que nós não passaremos pela grande tribulação.
esses últimos 7 anos, do modo como eu estudei, o modo como eu creio, é que são 7 anos de quê? De juízo. São 7 anos para Deus derramar o seu juízo, a sua ira, sobre os descrentes e sobre Israel, por não terem aceitado o Messias quando ele veio, por não terem aceitado Jesus quando ele veio. Então, por serem 7 anos de juízo, na minha concepção, Deus ele livraria a igreja de passar pelo juízo. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E quando Deus olha para nós, ele vê a Cristo habitando dentro de nós. Ele vê o selo do Espírito Santo, a salvação. Então não faz sentido nós passarmos por esse juízo. Eu entendo que os crentes ele passarão sim por um tribunal de Cristo no final para julgar as obras que fizemos, mas que não é destinado para nós o juízo de Deus referente a não termos crido em Jesus, que é o que eu entendo como esses 7 anos. Então, na minha opinião, na minha concepção, o modo como eu creio, que eu estudo, que eu leio, nós não passaremos durante esses 7 anos. Nós seremos arrebatados antes e vai ser o único momento na história que nós habitaremos nos céus, porque depois é novos céus, nova terra, aí já é lá para frente. Aí eu já Aí tô já dando é outra spoiler do fim. coisa, né? Tô dando spoiler do fim. Mas eu não acredito não por causa disso. Acha que vai dar pra gente ficar 7 anos ali no céu? Eu creio, porque o que que acontece? Vai ter as bodas do Cordeiro. Então, eu acredito, o modo como eu creio de novo, é que durante esses 7 anos nós vamos habitar nos céus e lá vai ser as bodas do Cordeiro. O que que são as bodas do Cordeiro? Essa é a grande festa. É um banquete para que nós podemos, para que seja um momento de comunhão de toda a igreja, desde lá dos primórdios, desde lá do tempo de Noé, todos aqueles que creram, todos aqueles que foram, que receberam um selo para que pudessem ser salvos. Abraão creu isso, ele foi imputado para a justiça. Da mesma maneira, todos que creram foi imputado justiça. Então, hoje eles podem ter certeza da sua salvação. Então, vai ser o momento da gente fazer uma grande festa. Eu creio Uau! nisso. Vai ser uma grande festa de casamento que vai durar os 7 anos da grande tribulação. Não vejo a hora desse dia chegar. Maranata, Maranata. Maranata, Maranata. É isso. E aí nós finalizamos ontem o 12 falando que o dragão se enfureceu com a mulher e ele passou a lutar contra o restante dos seus filhos. Todos que obedecem os mandamentos de Deus se mantêm fiel no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou de pé na praia junto ao mar. Esse foi o final, o desfecho do capítulo 12. Aí agora, conte para nós aí o capítulo 3. Se você quiser que eu leia, eu leio. Se você quiser ler na sua Bíblia, fica à vontade. Conduza aí para nós o 13. Eu acho que eu vou lendo, porque senão eu fico perdido. Acho que eu consigo fixar um pouquinho melhor. Fica à vontade. O que eu acho legal é que o versículo 17 e o versículo 18, eles introduzem o capítulo 13. Por quê? O dragão ele ficou irado, porque ele não conseguiu o que ele queria contra a mulher, que é o quê? Era a vontade de Satanás de conseguir acabar com a igreja, de levantar grande perseguição a ponto de conseguir destruir e encontrar um fim para a igreja. Mas ele não conseguiu. A perseguição não parou a igreja. Tem uma música que fala, Coliseu não parou a igreja. Queimar cristãos não parou a igreja, nada parou a igreja. Então, isso ele ficou extremamente irado. Desde lá, ele já tem bolado um plano e, digamos assim, o ápice, o ponto mais alto desse plano vai realizar mesmo a partir de agora de Apocalipse 13. Diz que ele se irou e foi fazer guerra ao resto de sua semente. Ou seja, agora ele está irado que não conseguiu, então ele vai colocar uma guerra ainda maior contra aqueles que são os eleitos de Deus. E ele para diante do mar. Para quê? Para ver a besta surgindo. Ele para ali na areia, olhando para o mar, para ver agora essa grande besta surgindo. O que que acontece? O mar na Bíblia, mar, abismo, essas águas, assim, nesse sentido, tem um lugar de falar sobre a maldade, sobre, imagina como se fosse das trevas. É uma besta que surge do mar. Imagina uma analogia melhor, ser uma besta que surge das trevas, que surge dessa maldade, que surge desse seio de Satanás, por assim dizer. O Cristo veio do seio de Deus. O Cristo era Deus, ele abriu mão de ser Deus para vir como homem. Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo até morte e morte de cruz. Então agora o anticristo ele vem plagiando, ele vem fazendo uma afronta com Deus, se pode ser, acho que pode se dizer assim, fica melhor de entender. Ele vem fazendo exatamente essa afronta à Trindade, ao Cristo. Então ele vem surgindo do mar.
Eu vou lendo e a gente vai parando. Tá. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas ou 10 coroas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Vou parar aqui. A gente vai Ótimo. dando umas ênfases. Primeiro, para entender essa figura da besta, porque assim, gente, não vai surgir uma besta do mar. Não vai surgir, o mar não vai se abrir, não vai surgir um bicho bizarro. Quando eu li Apocalipse a primeira vez, foi o que eu pensei. Eu falei assim, misericórdia. Vai levantar tipo uma estátua, né? Subindo ali, ó. Isso, o que que vai acontecer? Não tem cabimento. O povo vai ver isso e vai adorar isso. Não faz o menor sentido para mim. Então, assim, a primeira coisa é que a Bíblia, ela se explica. Isso é muito lindo de se ver. Ela sempre vai fazer questão de... Eu entendo também que o modo como nós estudamos a Bíblia é... Eu leio a Bíblia e a Bíblia interpreta a si mesmo. Eu busco referências externas quando eu preciso saber a respeito de cultura local, quem escreveu, a época que escreveu, essas coisas para dar uma enriquecida. Mas a Bíblia interpreta a si mesmo. E quando nós vamos para tanto Daniel 7 quanto Apocalipse 17, os anjos que conceberam essa visão também as explicaram. Então, essas cabeças e esses chifres representam reinados e representam reis. São as duas figuras. Em Apocalipse 17, vai falar que as 7 cabeças são 7 reis, mas também faz analogia a 7 reinos, porque vai falar, são 7, agora está aí o quinto, o sexto será muito curto, o sétimo será algum que já veio, que voltará novamente, e o oitavo é a besta. Então, assim, faz uma referência tanto a reis quanto a reinos. Para ficar mais fácil de entender, pensa o seguinte: as 7 cabeças sempre serão uma analogia aos reinos e os chifres aos reis. Nós vemos também em Daniel 7, falando a respeito da besta, que é aterrorizante, que ele nem descreve que besta que é, que muita gente, quando vai fazer uma ilustração, uma figura, coloca um dinossauro, coloca uns bichos meio esquisitos, com o dente para fora, chifre esquisito. Mas lá fala a respeito de um pequeno chifre que surge e que esse pequeno chifre tinha olhos como de homem e boca como de homem e ele proferia blasfêmias contra Deus. E esse pequeno chifre é o anticristo, esse pequeno chifre ele é uma pessoa. Então, o modo como eu entendo também, o modo como as outras passagens bíblicas me fazem entender é que essa besta que surge do mar, a besta como um todo representa uma pessoa, mas as suas cabeças representam o seu reinado. Então, 7 reinos e 10 chifres representando 10 reis. Acho que fica mais fácil a gente entender. É o governo do anticristo, mas tendo uma figura como pessoa, porque tem algumas linhas teológicas também que acreditam que essa besta que surge do mar, ela é o governo, ela não é exatamente uma pessoa, mas eu acredito que dá para a gente entender das duas formas. As cabeças simbolizando esse governo, simbolizando essa área de atuação, essa área de autoridade do anticristo, e a besta como um todo sendo o próprio anticristo, uma pessoa mesmo, uma figura, sabe? Então, assim, e essa... É como se fosse uma pessoa que está recebendo influência de outras várias, né? Isso, e que ele vai reinar sobre todas essas outras. Entendi. É como se fosse o seguinte, vamos imaginar que o Brasil, ele agora faz uma aliança com o Chile, com o Uruguai, com a Argentina, com os Estados Unidos, Canadá, México, Espanha, Portugal e Itália. Junta todos esses países. Vai precisar de alguém para liderar esses países. E esse alguém, vamos supor que seja o presidente do Canadá. O presidente do Canadá agora ele vai controlar, ele vai gerir, ele vai dar direção para todos esses outros. Então, ele exerce influência em todos esses, ele determina o que acontece em todos esses, ele libera leis para todos esses países, mas vai ser uma pessoa que vai liderar todos esses, mesmo que seja Sim. ali esse bloco. Dá para imaginar também tipo um Mercosul. Imagina um bloco econômico e tem um Brasil que é expoente. Então, vai ter um lugar com uma pessoa que vai comandar. Mas a área de influência dele vai ser maior. A área de governo dele, a área de atuação vai ser maior. É mais ou menos isso que a besta vai representar. Entendi. É uma pessoa com autoridade, mas com um reino estabelecido, países de influência e pessoas, reis, dando apoio.
Felipe, vou parar aqui uma coisa, não sei se você vai saber falar. Tem Teve um tempo problema. atrás, tinha um tempo atrás que o povo estava comentando que seria o presidente da França, o anticristo. É da Uhum. França? O Macron. Macron. Uhum. Eu achei que não tinha nada a ver, que não fazia sentido. O que você acha? Eu, eu ia entrar um pouquinho mais para frente, mas não tem Mas então problema. deixa a gente. Não, pode continuar então. Entra mais pra Não, frente. é porque eu ia terminar de falar do anticristo para falar as minhas opiniões a respeito de quem pode ser. Sem Ah, dar um nome ou um rosto exatamente, mas tentando direcionar. Tem até um livro muito bom, eu podia ter pegado lá em casa para mostrar para vocês. Mas eu dou o nome depois, e, enfim. Mas o anticristo ele vai ser uma pessoa, vai dar para a gente perceber esses sinais claros. Então, assim, a gente só tem que tomar cuidado com é ele ou é aquele, acusar realmente uma pessoa de ser, ou tentar achar que é porque. Eu acredito que nós vamos perceber quem é o anticristo. Quem está conseguindo fazer acordo de paz entre Israel e Palestina, quem está conseguindo conduzir o mundo para um acordo mundial de paz, para ter paz reinando na terra, quem está muito sendo visionário para acabar com doenças, com fome, vai dar para a gente perceber. Mas eu não acredito que a gente veja o anticristo em governo. Acredito que quando ele estiver, de fato, governando, sendo um expoente, nós já não estaremos aqui. Eu acho que ele ah, sim. assume na hora que ele... eu creio que a igreja não estará aqui quando ele realmente se assentar onde ele precisa e falar assim, agora eu estou dominando tudo. Agora eu sou rei de tudo. Eu não acredito que a gente vai estar aqui, mas eu acredito que vai dar para a gente perceber alguns sinais de quem é. Eu vou Amém. continuar e aí depois eu vou falar sobre isso, porque eu também quero falar sobre o falso profeta, de quem eu acredito que pode ser. Tá. Ó, e vi uma de suas cabeças como, versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E lhe foi dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca com blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Parar aqui um pouquinho agora. A gente vai ver a mesma paródia que Satanás tenta fazer desde o início. Satanás, ele não tem criatividade, ele não tem poder criativo, ele não cria nada do nada. O único que pode fazer isso é Deus. Existe uma palavra, um verbo em hebraico, que chama bara. No princípio criou céus e terra. No princípio criou Deus céus e terra. Esse criou em hebraico é bara. Bara é um verbo criar que só é usado no sentido de criar para Deus. É uma característica exclusiva de Deus. Satanás não tem isso, ele não consegue criar as coisas do nada, ele não tem esse poder criativo. Então o que ele faz é o que ele sempre fez, ele imita. Ele vê aonde Deus cria uma virtude e faz um paralelo do mal. Por exemplo, vê que Deus criou o alimento, que o alimento é bom para o ser humano, ele vai lá e cria a gula. Ele vê que Deus criou a vida, então ele vai lá e vai para o assassinato. Ele vê que Deus criou a verdade, ele vai lá e cria a mentira. Então ele vai sempre vendo o que Deus cria e ele faz um paralelo oposto, porque ele não tem poder criativo. Ele pode imitar e distorcer, mas ele não pode criar do nada nada. Então nós vemos que tudo isso que vem agora é uma paródia, é uma afronta, é tentando copiar o Cristo. Por exemplo, e vi uma de suas cabeças ferida como de morte. Gente, Jesus morreu e ressuscitou. A gente vê em Apocalipse 4, quando João vê o cordeiro, é um cordeiro que parece como que morto. O tempo inteiro, Satanás ele vai tentar fazer uma paródia, tentar fazer um reflexo, uma analogia ali com Jesus, usando os seus, ou seja, o falso profeta e usando o anticristo. Em todo o tempo tentando fazer essa jogada. A gente vê, por exemplo, e adoraram um dragão que deu à besta o seu poder. Nós adoramos a Deus, vendo o que ele fez através de Jesus. Nós podemos conhecer a Deus através de Jesus. Hebreus 1. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele se revelou através do seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Ou seja, através de olhar para Jesus, eu posso ter a certeza exata de quem é Deus, de quem é a pessoa de Deus. Da mesma forma, o dragão e a besta.
Deus, ele Uau. concedeu o poder a Jesus. Ele, Jesus, era um. Jesus vai dizer isso em João 14, a respeito dele e do Pai serem um. É a mesma forma a besta e o dragão, sendo um. E adoraram um dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar com ela? Vendo o poder. Os chifres, além de simbolizarem reis, eles também simbolizam força, poder de exército, de arma. Então, vai ser um governo, vai ser algo muito forte, vai ser algo muito poderoso. Vai ser tipo o Império Romano. O Império Romano ele tinha um poder de destruição muito grande, ele podia destruir muito, ele podia perseguir muito. E, da mesma maneira, vai ser o governo do Anticristo. De um braço forte, de um poder militar muito forte, sabe? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe poder por 42 meses. Da mesma maneira que Jesus fala, eu só faço o que eu vi meu pai fazendo. Eu só falo o que eu ouvi do meu pai. Da mesma maneira, a besta vai falar o que ouviu o dragão falar. A besta vai falar o que vê o dragão, vai fazer o que vê o dragão Meu fazendo. Deus. É o tempo inteiro esses paralelos. E aí vem 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. A gente soma aí Gente, chocada. 12 mais 12 mais 12, 36. Mais 6 meses, 42. Então, são os 3 anos e meio onde acontece essa quebra do, do acordo, desse contrato de paz que vai ter no mundo e que daí para frente é destruição o tempo inteiro. Durante 3 anos e meio ele vai tentar fingir ainda que é bom, depois disso ele já não faz mais questão. Depois disso ele sabe que agora o tempo é muito curto, então por que vai ter um anticristo? Por que vai ter um falso profeta? Por que vai ter o poder, a influência do dragão? Porque ele quer fazer aqui na terra o que ele fez no céu. Quando ele caiu, ele arrastou 1/3 das estrelas de Deus com ele. Ele sabe que ele está condenado, ele sabe que ele tem prazo de validade e ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe. Então, o que ele quer fazer é arrastar a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, a partir do momento em que ele tiver, assim, agora eu posso arrastar mais ainda, então agora é que eu vou com mais intensidade. São esses últimos 3 anos e meio, sabe? Pessoal, tô vendo que o povo tá mandando mensagem, perguntando as coisas. Já tem duas perguntas. Deixa na caixinha e aí depois a gente vem respondendo tudo, né, Felipe? Pode ser. Mas só aproveitando já esse gancho, Pode. e a Rubenil, Rubenilde. É. ela falou que o anticristo que ela estudou são pessoas que negam o pai e tudo. Sim, o espírito do anticristo é. A gente vê em 1 João falando sobre ele, que o espírito do anticristo já está no mundo. Ou seja, essa tendência a negar o Cristo, essa atuação, esse poder de Satanás para fazer um levante contra o Cristo, para poder evitar que as pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus e que as pessoas neguem a Jesus, é chamado de o espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está aqui desde quando o Cristo estava aqui também. Já é esse poder de Satanás fazendo uma afronta, fazendo resistência ao avanço do evangelho, fazendo uma resistência ao avanço de Deus, tentando parar de toda forma. É o espírito do anticristo, que ele atuou em governos, ele atuou em reis para gerar grande perseguição, e ele atuou também em pessoas. Mas existe uma diferença entre o anticristo, a personificação, a pessoa anticristo, do espírito do anticristo. O espírito do anticristo realmente, assim, é a mesma coisa, os falsos profetas, no plural, falam de pessoas levadas pelo engano e que querem levar pessoas também ao engano. Mas o falso profeta, no singular, ele se refere também a uma pessoa, alguém que ainda virá, como com a descrição que a gente vai ver daqui a pouquinho, dos versículos 11 até o 18. A gente vai falar um pouco a respeito também do Bom, falso profeta. olha que legal, Felipe. Olha, tem a Meire. Meire, quero deixar uma palavra para você. Permanece no caminho. Cara, eu tava pensando em sair do caminho de Deus, mas Deus está falando tanto comigo nessa live. Eu Amém. acredito nisso, sabe, gente, no poder da palavra. Uma vez que a palavra ela é pregada em essência, sabe, com pureza, há transformação. As vidas são transformadas a partir desse ponto, sabe? Isso é a verdade, né, Felipe? Não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com a palavra de Deus sendo anunciada. Meio fica firme, o caminho com o Senhor é difícil, às vezes vai ter altos e baixos, mas nós somos sustentados por Ele, viu? Amém. E o bom da gente estudar escatologia não é só para saber o fim de todas as coisas, mas é saber que
Deus já tem o final pronto. Deus já tem o livro escrito. E ele já nos falou que ele ganhou no final, que a Glória vitória é nossa. a Jesus. Então, Glória a a gente Jesus. pode descansar o coração. A gente estuda essas coisas para saber que o mal está em operação. Nós vamos sofrer resistência. Satanás ele vai tentar atacar, mas que Deus já nos garantiu vitória. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Glória a É Jesus. Sim, a mais do live que vai ficar vencedor. salva. Ah, Amém. Glória a Jesus. ó, vamos lá, então, para terminar o anticristo, para eu falar as minhas suposições a respeito de quem pode ser. E adoraram-na todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e fé dos santos. Eu vou de trás para frente, mas só para explicar um pouquinho a respeito desse 10, que às vezes dá uma confusão. Se alguém leva em cativeiro irá? Não, eu não vi todo mundo que foi preso, ó, que prendeu alguém sendo preso. Eu não vi todo mundo que matou a espada morrendo a espada. Tem alguns pergaminhos, tem algum... No original, pegando algumas interpretações um pouquinho diferentes, dá uma clareza maior sobre o texto. Tem até na versão... nova tradução da linguagem de hoje, se eu não me engano, ou é NVT. Preciso olhar. Uma das duas já vai trazer essa versão, que é o seguinte. Deixa eu achar aqui onde está. Se estiver destinado à prisão, será preso? Isso. É isso? Se alguém está destinado ao cativeiro irá. Se alguém está destinado à espada, morto será pela espada. Basicamente falando o seguinte: se alguém está para ser preso, essa pessoa vai ser presa. Se essa pessoa já está ali, que ela morrerá à espada, ela vai morrer pela espada. É basicamente isso. Uhum. E o governo do anticristo realmente vai ser algo que ele vai chamar a adoração para ele, ele vai chamar a glória para ele vai querer tudo isso. E eu tenho um livro, eu não sei se ele é tão fácil de encontrar, eu comprei ele já tem alguns anos, que chama O Anticristo, o Messias aguardado, o Messias esperado pelo Islã. Não é querendo falar mal ou ser preconceituoso com outras religiões, mas a gente sabe que só existe um caminho, que é a verdade, que é a vida. A gente sabe que só é possível chegar ao Pai através do Filho. E quando a gente pega para estudar dentro do islamismo, eles também creem eles também têm a escatologia deles. Eles têm o fim de todas as coisas deles. E eles esperam um Machá, se eu não me engano. Acho que o nome é Machá. Que é o quê? É o Cristo deles. Eles acreditam que virá ainda um Salvador, que virá ainda uma pessoa. Aí quando a gente pega para ver as características dessa pessoa, essa pessoa é literalmente o que a Bíblia descreve como anticristo. Tem as mesmas características, tem o mesmo modo de governo. Por exemplo, a decapitação vai ser uma marca do governo do Machá, que é exatamente uma marca do governo do anticristo. Vai estabelecer um governo mundial, isso está lá. Vai fazer afronta, vai fazer guerra contra Israel, Meu Deus. exatamente como o anticristo quer fazer. Ele vai reunir as nações, exatamente como o anticristo quer fazer. Ele quer receber a adoração, porque ele vai ser como o enviado de Deus, exatamente como o anticristo vai fazer. Ele vem com um cavalo branco e com um arco, exatamente como a Bíblia descreve o anticristo vindo. Então, na hora que a gente pega, são vários pontos em comum entre o Messias aguardado pelo Islã e o anticristo que a gente sabe que virá. São vários pontos, é muita coisa. E assim, nós sabemos que a religião que faz a maior afronta ao judaísmo é o Islã. O Islã é o inimigo número um. São basicamente dois filhos. Um é Isaac e o outro é Ismael. E eles se odeiam. É literalmente isso. Os judeus vêm de Isaac, o Islã vem de Ismael. E eles se odeiam, eles fazem guerra entre si desde o princípio. Então, assim, exatamente, o crescimento do islamismo é exatamente um ponto crucial para o anticristo. Porque se ele vai ser um Messias aguardado por essa religião, e essa religião cresce o tanto que tem crescido, ele vai receber um apoio mundial gigantesco. Ele vai receber esses olhos do mundo inteiro de uma outra forma. Não vai ser como um anticristo que todo mundo já estava, é o anticristo. Ia lá, sabe? Ia lá, chip na mão, chip na testa. É o anticristo. Até misericórdia, tem chip não, tá, gente? A gente vai falar disso hoje, mas muitas Sim, sim. então, assim, dá lá, tá colocando chip nos outros, é o anticristo. E aí, o jeito que a gente espera o anticristo é dessa forma. Como eles esperam um Messias, quando vê alguém que se
coloca que tem uma postura do Messias deles, eles não vão rotular como alguém do mal, eles vão rotular como alguém do bem. Então ele vai receber essa adoração, vai ser um líder militar, vai ser um líder político, exatamente como o anticristo precisa ser para cumprir todas as coisas. Então, assim, o que eu, Felipe, acredito? Eu acredito que o anticristo ele vai ser alguém que vai ter nacionalidade, que vai ter ali... a Bíblia vai falar sobre Gog e Magog, que são as regiões de onde o governo do anticristo pode vir. E Gog e Magog seria mais ou menos ali onde está situado Turquia, Rússia, China não, mas é mais aquela parte ali perto da Turquia. Então acredito que o Messias, o anticristo, o Messias do Islã, ele vai ser alguém que vai se levantar daquela região, onde tem o islamismo como uma religião muito forte. Ele será das duas uma. Ou ele será um judeu que se converteu ao islamismo, ou ele é um islâmico um muçulmano que tem um apreço, que gosta, que quer gerar uma paz com os judeus. Eu acredito nisso, que vai ser alguém, ou um judeu, ou um muçulmano, que vai ter algum vínculo muito forte, talvez casado com alguém da outra religião, talvez que vai ter habitado alguma, mas ele precisa ser esse Tem elo. essa aliança, né? Isso. Ele precisa ter esse vínculo, porque quando ele começar, o genro do... Mais uma vez, né, querendo colocar rótulo, né, querendo colocar já um rosto. Mas o genro do Trump, do Donald Trump, ele fez um acordo de paz sem igual naquela região. Chama Acordo de Abraão, que muitas daquelas nações aceitaram, assinaram, que não é só um cessar-fogo, porque a gente já viu várias vezes acordo de cessar-fogo. É basicamente o seguinte: eu não te ataco, você não me ataca, mas eu não me relaciono com você, você não se relaciona comigo. Você não entra no meu país, eu não entro no seu, fica cada um na sua, a gente só não vai se atacar. O Acordo de Abraão já começou a ter relacionamento. Já começou a ter relacionamento político, já começou a ter relacionamento comercial, já começa essa integração. E ele é judeu. Então eu vejo que assim, a pessoa que vai se colocar à frente, sendo a cara do anticristo, sendo o anticristo, ele precisa ter, por quê? Porque o judeu, ele se relaciona muito bem com outro judeu. Ele recebe muito bem de outro judeu. Do restante, não. Principalmente os mais radicais. O muçulmano se relaciona muito bem com o muçulmano. O resto é tratado como infiel. E o infiel, segundo Maomé, segundo o Alcorão, a gente tem algumas linhas que são mais brandas, que falam que não é bem assim, mas se a gente pega o que está escrito no Alcorão deles, é que o infiel tem que ser morto à espada. É espada na cabeça e decapitação toda hora. É assim que eles entendem como o que é preciso fazer com aqueles que não são muçulmanos. Então precisa de ter esse vínculo, precisa de ter essa ligação, precisa de ter esse elo. Eles precisam ser próximos um do outro, sabe? Então pode ser tanto que pode ser que seja da tribo de Dan, eu vi a Cacau mandando aí, mas você precisa, na minha concepção, para fazer esse acordo de paz, dele ser um judeu ou dele ser um muçulmano e ter uma relação muito boa com o outro lado, para conseguir... Olha, gente, agora nós vamos ter paz, agora nós vamos ter tranquilidade, vamos ficar todo mundo de boa, para que E principalmente, se for um acordo de 7 anos, aí pode ter certeza que aí esse cara é o anticristo. Se tiver 7 anos envolvido em qualquer acordo, aí não tem nem que Tá na cara, nem né? que ver. Aí ele já desistiu de esconder, já desistiu de fazer joguinho, pode ter certeza. Falar agora um pouquinho a respeito do falso profeta, até dentro do islamismo também tem um falso profeta que é assim, ó. Quando eu li, minha cabeça explodiu. Eu falei, gente, agora tá difícil até enxergar de uma outra forma. Mas, ó, a partir do versículo 11 agora, Apocalipse 13, 11. E vi subir do mar... Ah, não, uma última coisa para falar a respeito do anticristo, que é muito legal. Muito legal. A besta, ela é descrita da seguinte forma. Era semelhante ao leopardo. Os seus pés como de urso. A sua boca como de leão. Aí você para e pensa, por que João tá juntando esses bichos tudo numa besta? Por quê? Porque assim, se ele viu uma pessoa, se ele viu um homem e não um monstro, por que ele descreve dessa forma? Para a gente entender, sabe? Ele não viu ali uma besta. Quando João escreve, a gente tem que entender isso, que Apocalipse ele é muito figurado. Ele escreve dessa forma que era uma besta, que era o modo como ele entendia o que ele estava vendo e que ele precisava escrever. E que as outras pessoas fossem entender. O Apocalipse ele é muito figurado, mas é aquilo que eu falei. Sim. A Bíblia interpreta ela mesma. Por mais que tenha essas figuras de linguagem, a gente consegue buscar em outros textos
e consegue fazer um apanhado bem legal para conseguir responder. Daniel 7 fala a respeito de 4 bestas. A primeira besta é o leão com asas, que foi um governo de poder muito rápido. Quem foi o leão com asa? Foi a Babilônia. O segundo governo, ele vê um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, falando que a velocidade de conquista foi muito grande. Quem foi o segundo? Foi a Grécia. A Grécia com quem? Alexandre o Grande, muito novo, conseguiu conquistar o mundo inteiro muito rápido. E depois da sua morte, 4 dos seus comandantes assumiram o poder. As 4 cabeças do leopardo. O terceiro foi o urso. O urso que ergue do mar com 4 costelas na boca. Quem foi? Aliás, muda a ordem aqui. O segundo foi o urso. O urso foi quem? Foi o Império Medo-Persa. Quem era o Império Medo-Persa? Foi aqueles que vieram depois de Nabucodonosor, ali, quando a gente lê Daniel. Ali é o Império Medo-Persa. Era o urso com 3 costelas na boca. O que é isso? É a crueldade. É um poder de um império muito forte. O urso, ele é muito forte. E com as 3 costelas simbolizando essa crueldade. O quarto era a besta aterrorizante, que ele não descreveu, só falou que era aterrorizante. Quando ele viu, ele ficou perplexo. Que tinha chifre, que tinha dente, que as patas eram... E que ele pisou sobre todos, ele destruiu muito. Quem foi essa besta aterrorizante? Foi o Império Romano. Então a gente pega aqui 4 bestas, sendo que a última tem 10 chifres. Exatamente como essa. Então a gente pega corpo de leopardo, não vou na ordem não, tá, gente? Mas o corpo de leopardo, uma referência a como o formato desse governo será parecido com a Grécia. As 4 asas falam de velocidade, velocidade que Alexandre o Grande ele conquistou o mundo. Então, o corpo de leopardo pode falar da velocidade com que o anticristo vai dominar ou da semelhança com a Grécia. A Grécia era o berço da filosofia, da gnose. O que é a gnose? A gnose é o conhecimento, é o raciocínio, é o entendimento. A gente vê que hoje o que mais tem crescido é o quê? Ah, não, a gente precisa ser racional, a gente precisa da ciência. Então, provavelmente o governo dele vai pegar muito nesse ponto. As patas, como de urso, a pata vai falar de quê? De força. Então, a força desse governo do anticristo, desse homem, desse poder político, vai ser forte como o urso. Então, ele vai ter essa força, vai ter as patas do urso. A boca como de leão. O quê? Para proferir tanto a afronta quanto para rugir. O que é mais característico no leão? Juba e rugido. Juba fala de quê? Fala de coroa, fala de poder, fala de... como se fosse uma coroa, como se fosse autoridade. E o rugido é o quê? Para amedrontar. O rugido é o quê? É a fala, é a voz, é o modo como se porta. E os 10 chifres. Então, as 4 bestas de Daniel, os 4 reinos que já existiram na Terra, se funde tudo, sai essa besta final. Sai o anticristo final. Então, a gente vê um governo que se assemelha com o pensamento grego, com a força do Império Medo-Persa, com a postura da Babilônia, tanto a idolatria quanto essa afronta a Deus, esse modo de falar, e com uma capacidade de poder militar, de exército, de arma muito forte, pode saber que tem alguma coisa aí Ai, eterno. que tem Nossa, algum negocinho aí. Essas características, elas se fundem e a gente vê isso já em outros governos. sensacional, Felipe. Sensacional. E Muito bom. são detalhes que eu acho que são interessantes de falar. Agora sim, vamos lá falar do falso profeta. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante a de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os homens que na terra com sinais lhe foi dado permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo os que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, e que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedida que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que eu acho legal da gente começar falando? Até um negócio legal, que assim, que respalda um pouquinho disso, de que eu creio que a igreja será arrebatada, que eu não comentei, no versículo 6 fala, e abriu, só voltando antes de eu continuar mesmo, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, e para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Esse dos que habitam no céu, das duas uma, ou as duas podem ser uma só. Os anjos,
mas também pode ser a igreja habitando no céu. Por quê? Vai blasfemar contra aqueles que habitam no céu. Blasfemar contra anjo, ele já está blasfemando direto contra Deus. Não faz sentido. Mas blasfemar contra aqueles que foram arrebatados, contra aqueles que sumiram, já faz um pouco mais de sentido, pelo menos na minha concepção. O falso profeta, o que acontece? É o lobo em pele de cordeiro. Por que é uma figura que João vê como um cordeiro com 2 chifres, que tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão? Primeiro, os 2 chifres falam a respeito dele ser submisso àquele que tem mais chifres. Ele não é o poder principal, ele não é a cara principal desse governo, mas ele vai entrar junto como um líder religioso. O anticristo vem como um líder político e um líder militar. Seria como um presidente, digamos assim. Um presidente, um primeiro-ministro, um rei, enquanto o falso profeta ele vem como um poder religioso. Não é, tá, gente? Mas imagina como se fosse o Papa. Mais ou menos isso. É uma referência muito grande dentro de uma religião para conseguir juntar pessoas e levar essa adoração para a besta. Então, o falso profeta ele surge como um grande líder religioso. 2 chifres. A submissão dele é aquele que tem 10 chifres. Ele é menor, ele é submisso àquele que tem 10 chifres. Aparência de cordeiro, mais uma vez, simulando o cordeiro, simulando Jesus. Tendo a aparência de bondade, a aparência de milagre, a aparência do que é bom. Mas ele fala como dragão. Exatamente como Jesus só poderia falar o que ele ouviu o Pai falar, fazer o que ele viu o Pai fazer. O cordeiro que fala como dragão é o mesmo modo, por mais que tenha aparência de cordeiro, o que ele fala é que ele viu, é o que ele ouviu o pai dele falar, que é o dragão. Então, eles estão meio que se fosse um braço, né? Isso. Seria como se fosse um braço. Tipo assim, ó, eu tô aqui no político-militar, mas esse povo que eu não vou alcançar, que tá aqui enxertado na religião, eu levanto alguém na religião para influenciar esse povo, né? Isso. Porque tem muita gente que é religioso, que não tá nem aí para política, nem aí para governo militar, não vai estar sabendo o que vai estar acontecendo. Então é meio que se fosse assim, tem uma ponta solta e eu preciso pegar essa outra ponta, que é a religião. Eu preciso levantar alguém aqui, mas que está submisso aqui, né? Principalmente porque todos os 2 vão fazer vários sinais, vários milagres. A Bíblia fala que o falso profeta até fogo vai fazer descer do céu. Então, assim, é algo a se pensar, que não vai ser pouca coisa. Dentro do livro O Anticristo, o Messias Esperado pelo Islã, dentro da escatologia muçulmana, o que vai acontecer? Eles não creem que Jesus morreu. Eles creem que Jesus foi arrebatado. Eles creem que os céus abriram e que Jesus subiu, porque Jesus era um profeta muito importante que todos queriam matá-lo. Então eles creem que os céus abriram e que Deus toma Jesus e que Jesus está arrebatado, Jesus está glorificado lá em cima. E na concepção do Islã, o que vai acontecer nos últimos dias? Lá na mesquita, eu estou na dúvida se é o Domo da Rocha ou se é na Meca. Eu acho que é no Domo da Rocha, precisaria rever isso. Mas eles creem que o céu vai abrir mais uma vez e que Jesus volta. Eles creem que Jesus vem. Para quê? Como profeta, ele vai falar o seguinte: então, galera, vocês estavam acreditando que eu sou o filho de Deus? Não sou, não. Vocês entenderam tudo errado. Sabe quem está certo? Maomé está certo. Sabe quem está certo? O Machá está certo. Eles estão certos. O muçulmano está certo. O Islã é a religião verdadeira. Sabe o que vocês têm que fazer? Adorar o Machá. Sabe o que vocês têm que fazer? Se converterem ao islamismo. Aí imagina, um homem vindo do céu, aparência de Jesus, falando como Jesus, realizando os mesmos milagres de Jesus, agora apoiando o anticristo. Meu Deus. Meu Deus. Aí, tipo, fortifica mais ainda o que eu creio que é desse nicho ali do islamismo. Por quê? É um cordeiro que fala como dragão. Ou seja, até mesmo a figura de Jesus, a forma de Jesus ele vai vestir, mas falando como dragão. Vai realizar os mesmos sinais, vai ter a aparência de Jesus, vai descer do céu. Mas o que ele vai pregar, o que ele vai ensinar, para onde ele vai levar a adoração, isso aí já é completamente da concorrência, não é nosso, é do outro lado, não é nosso. Ai, é eterno, socorro, Deus. E aí imagina, a fé de vários cristãos que não estavam firmados, a fé de vários cristãos que estavam meio que mais ou menos vendo agora Jesus descendo e falando que quem está certo é o outro lado. Um grande contingente daqueles que estão ali naquele finalzinho, que se converteram ao cristianismo, ou que já conheciam antes, mas não estavam tão firmes, às vezes por envolvimento com o pecado, alguma coisa, ficaram.
agora vendo Jesus descendo e falando que quem tá certo não era eles, era a concorrência. Então, assim, eu acredito que ele vai arrastar muita gente por causa disso. Porque ele vai descer do céu, se parecendo como Jesus, falando como Jesus, proclamando ser Jesus. Não é nem um falso profeta no sentido de emular. Ele vem falando que é Jesus, realizando os mesmos milagres, fogo descendo do céu e tudo. Então, assim, eu creio muito forte que realmente vem de um berço islâmico, porque eles têm um falso profeta, que é Jesus deles, e eles têm um anticristo, que é o Messias deles. Então, quando a gente vê algum movimento dentro do islamismo, dentro daquele nicho ali, meio judaico, meio alguma coisa assim, a gente precisa ficar, a gente precisa ficar atento. E agora, para concluir, aleluia, vai dar tempo. A respeito que muita gente fala que é um chip, que é um... Ah, não, se tem chip eu não vou colocar, se tem vacina... Gente, quando chega esse momento, na minha concepção, a igreja não está mais aqui na Terra. Então, se tiver chip para colocar, não precisa ficar assim, nossa, eu não vou colocar porque senão eu vou perder minha salvação. Não. A marca da besta, ela fala muito mais de uma decisão humana do que você quer do que propriamente de uma tecnologia, do que propriamente de uma tatuagem, do que propriamente de uma marca visível. A cabeça fala sobre autoridade, fala sobre governo. Então é como se a marca da besta tivesse implementada, a autoridade da besta tivesse implementada na cabeça desse povo. E a mão fala da força, fala de fazer, fala de obra. Então as obras também são obras da besta. Elas estão marcadas com esse número, entende? E também é um plágio, é uma parábola, é uma afronta de Satanás aqui. Nós cristãos hoje temos qual marca? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um selo da nossa salvação. O que ele faz? Uma marca para conseguir marcar aqueles deles, para fazer mais uma vez esse jogo, fazer mais uma vez esse paralelo, essa afronta realmente ao Cristo, sabe? E aí, vou ler agora para a gente ter uma base também. E faz a que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, só vai estar nesse nicho de poder comercializar, de poder realmente interagir socialmente, comercialmente, quem tiver ingressado nesse governo do anticristo, quem se dobrar a ele. É até interessante falar que no versículo 6, no versículo 15, 13 e 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Seguinte, imagina João, 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, não tinha nem foto, era pintura no máximo que tinha sobre alguma pessoa, era talvez um bordado, um tapete, numa peça. Agora ele está vendo uma imagem falar. Gente, vocês estão vendo eu e a Cacau aqui, certo? É uma imagem que está mexendo. É uma imagem que está falando. Mas a gente está dentro da casa de vocês? A gente está dentro do carro de vocês? Dentro do trabalho de vocês? Não. O que eu acredito é que o que João viu era isso. Era o anticristo exercendo o seu governo, exercendo a sua autoridade através da tecnologia, através de vídeo, através de inteligência artificial, que está vindo aí muito forte, através de um controle tecnológico. Ele coloca a sua imagem, o seu vídeo, alguma coisa nesse sentido, para que possa fazer tanto esse filtro, colocar a sua atenção, fazer essa vigia, através de imagem, através de vídeo, usando a tecnologia como um braço muito forte também do seu governo, aliando. Olha só, como que a Bíblia vai dizer que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é o quê? O governo, o judaísmo era o ápice do que eles tinham como religião. Então era a plenitude da religião. A Grécia era a plenitude do raciocínio, do intelecto, do conhecimento. E Roma era a plenitude da política, era a plenitude do governo. Então, na plenitude dos tempos, aprove que Deus mandasse o Cristo. E da mesma maneira, Satanás ele tenta fazer uma plenitude de tempos, ele tenta convergir os tempos para que venha o anticristo e para que venha o falso profeta. Ou seja, ele vai tentar juntar o quê? Política, governo, militar, ciência, conhecimento e tecnologia.
Ele vai tentar fazer uma junção de tudo isso em um governo só, para que ele possa realmente governar, controlar, mandar e desmandar, matar e prender, para que ele possa fazer o que ele quiser. Satanás também, ele está esperando. Assim como Deus esperou a plenitude dos tempos para mandar o Messias, Satanás ele espera que todas as coisas estejam convergidas, estejam chegadas em um momento específico da história, onde o anticristo surgir do mar vai fazer todo sentido para a humanidade. Como que a gente não teve um líder desse agora? E religião, muito bem, Priscila, isso mesmo. Ele vai juntar tudo isso, entende? Então ele também está aguardando essa plenitude de tempos para que ele possa vir. E, gente, para concluir, então, a marca da besta, e para quem pode comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um nome. E o seu número é 666. Não é exatamente um número, a gente sabe que no hebraico os nomes eles correspondiam a números. Então, o que João está querendo dizer aqui é que existe um nome para a besta, ou seja, é uma pessoa, existe um número do seu nome. É possível perceber que o nome dele tem alguma raiz no hebraico. Porque o Felipe, eu não sei o número do meu nome, não tenho nem ideia do número do meu nome. Agora, pergunta para um judeu que tem um nome em hebraico se ele sabe o número do nome dele. Existe um número para cada nome no hebraico? Seria um número isso? para letras, basicamente. Letras, sílabas. Tem como fazer essa junção dentro do alfabeto, dentro do hebraico. Dá para fazer essa correspondência. Não o Felipe, nome. então, isso que o pessoal vem falando, tipo assim, igual, agora já mudou, né? O Twitter agora é X, X. Uhum. Aí estão falando que o Twitter, a nova rede social do Instagram, tem influência da besta, aquela coisa toda. Não tem nada a ver com o 666, né? É um nome, é uma marca, uma forma de dizer, ó, tem nome, é uma pessoa, vai ser identificado. Isso. O que eu entendo é dessa forma, que é um modo de controle de Satanás, é um modo de dizer que essas pessoas que estão escolhendo pelo anticristo, eles estão sendo... Por exemplo, o Espírito Santo habitando dentro de mim. Eu tenho um chip? Eu não tenho um Não. chip. Eu tenho uma tatuagem? Eu não tenho uma tatuagem. Tem algo físico em mim que mostra que eu sou selado pelo Espírito Santo? Não. Da mesma maneira, aqueles que estão sendo selados com o nome da concorrência, com o nome do lado de lá, eles também provavelmente não vão ter nada marcando o corpo exatamente, mas é a postura. É basicamente você chegar hoje, vamos supor que começou essa grande perseguição. E hoje a gente sabe como cristãos estão sendo perseguidos dentro da nossa fé, dentro daquilo que a gente acredita, dos nossos valores. É como se a gente chegasse em algum lugar para comprar e falasse assim, olha, eu sou cristão, eu creio nisso, nisso, nisso. Para você eu não vendo. Nisso aí que você está falando que acredita, eu não acredito. E por causa disso eu não vou vender nada para você. Entende? É Entendi. muito mais, o meu entendimento, é muito mais nessa pegada do que propriamente um chip, uma marca, uma coisa ali de tecnologia que vai ser colocado para o povo fazer. E a Ótimo. besteira, o que eu mais ouvi foi chip. O que eu mais ouvi foi chip. Mas não Nossa, por um tem. momento da minha vida, eu já acreditei que teria de fato um chip que colocaria na mão para passar no supermercado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para comer? Vou ter que plantar. Nossa, e agora? Vou ter que comprar um pedaço de terra. Eu falava, meu Deus, eu não vou negociar. Na minha cabeça ficava assim: vai ter que passar numa fila todo mundo, nega Jesus para ter o chip. E eu falei, não, agora que chegar a minha vez, eu vou falar que eu não vou negar e eu vou ficar sem o chip. Eu só pensava isso. A primeira vez que eu olhei Apocalipse, eu falei, pai, e agora? E agora? O que vai acontecer? E, tipo assim, quando eu fui estudar um pouco mais a fundo, eu vi que é muito mais uma marca espiritual, principalmente falando de cabeça e de mão. Cabeça tem uma simbologia muito forte na Bíblia. A gente vê Gênesis 3,15, a profecia que Deus libera, a palavra que ele libera ali, é de que viria o descendente da mulher, e que o descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. A cabeça já aparece desde lá de trás. A cabeça simbolizando que a autoridade da serpente seria esmagada por Cristo na cruz. E a serpente lhe feriria o calcanhar. Então, simbolizava a morte de cruz que era necessário que Jesus sofresse. Então, assim, a cabeça desde lá de trás já fala muito mais sobre a autoridade, sobre o governo, do que outras coisas. E mão é isso, mão é força, é obra. Obra, né? É obra. Mão é 100% obra. Então, se Uau! as obras forem do anticristo,
ou se o pensamento do governo for do anticristo, é isso Nossa, arrasou, cara. que Ô, faz assim. Akimi, fez muito sentido para mim agora. E colocará a marca na testa ou na mão, né? Pelas obras ou pela mentalidade. Isso. E a gente já vê esse governo levantando forte agora, porque olha o que já acontece no mundo. Todo mundo com os seus pensamentos, com as suas ideologias, já está tomando isso aqui, ó. Daqui a pouco, as obras das mãos, que também é algo também a ser visto, vai estar corrompido da mesma forma, né? Nossa, fez muito sentido, Felipe. Muito obrigada. Não vou comprar mais aquele terreno para me plantar. Não precisa mais fugir, não precisa mais ir para lá. Agora só para... Eu acho que fechou. Deixa eu pensar só se tem mais alguma coisa. Mas eu acho que o que era mais interessante da gente tirar daqui era basicamente isso mesmo. Uau, que Mais uma aula. coisa que... Deixa eu ver, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Não, E uma última coisa, então, só para a gente concluir realmente. Muita gente prega que o governo do anticristo vai ser mundial, aonde vai surgir um líder e que ele vai governar o mundo inteiro. Não, não é assim, não. O governo do anticristo, até pelo número de cabeças e pelo número de chifres, vai ser limitado a um terreno, vai ser limitado a um espaço geográfico, que são provavelmente 10 nações. Provavelmente, tá, gente? Pode ser que sejam mais, pode ser que sejam menos, mas o provável é que sejam 10 nações juntas em uma coalizão, tipo a União Europeia, tipo o Mercosul, tipo a OTAN. São pactos, são união de governos, união de territórios, união de estados, onde o anticristo vai surgir como expoente. E é basicamente tipo assim, imagina o seguinte, os Estados Unidos mandam no mundo inteiro? Não. Mas se ele decidir mexer no dólar, vai afetar o mundo inteiro? Vai. É vai. basicamente isso. O que o anticristo decidir vai afetar o mundo inteiro. Por exemplo, se a China hoje vira e fala assim, eu não vou exportar para mais ninguém, o mundo falha, o mundo quebra, acabou o mundo. Vai ser uma crise econômica gigantesca que ninguém está preparado para isso. É basicamente isso. Hoje a globalização está tão forte, mas tão forte, que o que acontece em um lugar influencia o outro. Principalmente se juntarem 10 nações que decidirem mandar e desmandar na Terra, mesmo que todo mundo não se submeta, não esteja debaixo do domínio direto do anticristo, vai sofrer as consequências da influência. Então, não será um governo mundial. O mais provável é que seja algo que surgirá ali, por exemplo, o cavalo branco, o cavalo verde e o cavalo branco, verde e vermelho. A gente vê qual é a cor da maioria das bandeiras dos países islâmicos ou muçulmanos. Verde e Vermelho, branco. todo, branco. Então, assim, o que eu acredito é que vai ser uma coalizão dos países, principalmente que Apocalipse, escatologia, a gente precisa estar olhando para onde? Para Israel. Israel é o relógio do fim do mundo. O que está acontecendo lá me fala se o tempo está próximo do fim ou não. Eu preciso estar com os olhos na figueira, na videira. O que está acontecendo ali? Está próximo de dar um renovo? Está florindo? Está vindo fruto? Como é que está? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo no berço ali? Então, a gente vê que o mais provável é que seja uma coalizão ali de países da Europa, um pouco dos países da Ásia e ali pegando o Oriente Médio. Dá um exemplo. Turquia, Irã, China, Rússia, junta mais ou menos essa galera aí. Egito, pode ser que esteja junto. Arábia Saudita, você pega ali mais ou menos, talvez até um pouco da Europa mesmo, talvez Alemanha. A gente vê que a Europa está passando por um processo que eles chamam de pós-cristianismo, que é onde ela já foi avivada, ela já teve tudo de cristianismo e hoje o movimento europeu é para a apostasia, que vai acontecer muito nos últimos dias. Eles não são mais crentes em Jesus, eles estão abrindo mão da fé. Então, alguns países da Europa, eu coloco aí, pode ser França, pode ser Alemanha, pode ser alguns países mais próximos ali. E a junção desses países no centro do mundo vai influenciar todos os outros. Imagina a China estando no meio desse China, Rússia, Irã, Iraque, que são países que têm arma nuclear, são países que têm Nossa. influência econômica gigantesca, influência política gigantesca, terreno, tem muito terreno. Se juntar a Rússia com China, a extensão territorial deles, não dá para a gente calcular. Não dá para calcular. Então, vai ter terreno, vai ter política, vai ter poder bélico, vai ter religião, vai ter tudo. Vai ter tudo. Então, assim, o governo do anticristo não será mundial, no sentido de que todas as nações do mundo vão estar debaixo do governo dele, mas ele vai exercer influência no mundo inteiro. Agora acabou.
Agora foi tudo, capítulo. Nossa, muito bom, muito bom. Pessoal, quero abrir agora para perguntas. A gente pode responder tipo umas 3 perguntas, não dá para delongar tanto, Tudo mas bem. dá umas 3 perguntas. Se alguém quer mandar alguma coisa, manda aí que eu vou ver aqui na caixinha de perguntas. Teve alguma que você viu o pessoal mandando que Teve quer? uma lá em cima, aqui, ó. Você tem alguma opinião sobre a reunião onde discutia sobre uma religião única ou 3 templos que construiriam para uma religião? Reunião das religiões? Não entendi muito bem, não. Ó, a construção do templo, que muita gente fala, é o Templo de Salomão. É o templo que foi construído lá atrás, que já foi destruído, que já foi construído, que já foi destruído, que já foi construído, que foi destruído de novo. Seria o terceiro templo de Salomão. Terceiro. Então, assim, precisa existir um templo para que o anticristo se assente. Jesus vai dizer em Mateus 24 que a besta da desolação se assentaria. Então, precisa ter um templo, mas é o templo judeu, é o templo do judaísmo, que é o que já falava sobre o templo de Salomão. Ele precisa estar construído, ele precisa ser um espaço físico para que o anticristo entre e se assente. Sobre religião única, o que eu acredito é que não será a criação de uma nova religião, que eu acredito é que vai ser o islamismo, dependendo maquiado, dependendo vai colocar alguma coisa ali para ficar mais... É basicamente você pegar um prato de comida e colocar um pouquinho de veneno. Eles vão colocar um pouquinho de açúcar, vai colocar um pouquinho de tempero, vai tentar florear um pouquinho para que ela fique mais comestível, para que ela fique mais aceitável para o mundo inteiro. Mas eu acredito que o anticristo, o falso profeta, eles vêm dentro desse berço do islamismo. Eu não acredito na criação de uma religião única, mas eu acredito numa reformulação, talvez, um ponto ou outro, do islamismo, até para encaixar muito bem tecnologia, encaixar muito bem outros aspectos que precisam ser encaixados para essa plenitude, para essa afronta de plenitude dos tempos. Mais ou menos isso. Aqui, teve uma pessoa que falou assim, Eliana, a Bíblia fala que o anticristo vai enganar até os escolhidos de Deus. Como não vamos estar mais? Me explique, por favor. Ó, os escolhidos, eles sempre são aqueles que escolheram estar com Deus. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Cheguem no pleno conhecimento de Jesus. A vontade de Deus é essa. Então, ele tá escolhendo todo mundo. Ele quer que todos venham, sabe? Então, aqueles que estão dizendo sim para o senhorio de Cristo, que estão se submetendo ao senhorio de Cristo, esses são os escolhidos de Deus. Esses são o povo de Deus. E conversões ainda existirão nesse momento, sabe? Vão ter pessoas que já ouviram falar a respeito do cristianismo, já ouviram falar a respeito de Jesus e que rejeitaram. E que nesse momento pode ser que aceite, pode ser que lembre, nossa, tinha aqui um monte de crente chato que falava que isso ia acontecer, agora eles não estão mais aqui. Então essas pessoas vão se converter agora. Oh, minha esposa linda, maravilhosa. Oh, glória. Mas vão ter pessoas que vão se converter durante esse período de grande tribulação. Vão ter pessoas que já ouviram falar, vão ter pessoas que vão receber. Tem os 144 mil que Apocalipse fala que vão pregar o evangelho, que vão pregar as boas novas. Então, continuarão tendo conversões. E vão ter pessoas que não tinham convertido, mas que já haviam ouvido a respeito e que nesse momento se converterão. Então, esses serão os escolhidos que estão aqui. Os escolhidos também falam dos judeus. Os judeus serão enganados. Os judeus que continuarem aqui vão ser enganados. Os cristãos, ou falsos cristãos, ou os que se converteram, também serão enganados nesse momento. Muito pelo que eu acredito também desse falso Jesus. Eu acredito que isso aí vai ser crucial para mover muito dessa... Checkmate, né? Eu acho que vai ser um golpe final, sabe? Mas eu não acredito Tem outra pergunta. que a gente vai estar aqui, tá? Eu acredito que a A gente vai... Larissa perguntou. Aleluia, Maranata, lá em Em cima. nome de Jesus, nós não estaremos. E quem ficar aqui vai ser muito difícil, viu, gente? Orem, intercedam e preguem o evangelho para que tenha o menor número de pessoas possíveis. Tem um dado que fala que a cada hora, se eu não me engano, a cada hora ou a cada dia, 120 mil pessoas morrem sem ter ouvido o evangelho, sem nunca ter tido acesso nenhum à palavra, sem nunca ter acesso nenhum a um missionário, alguém pregando. 120 mil pessoas, é muita gente morrendo sem ouvir o evangelho. Então a gente precisa pregar, precisa ter esse ímpeto para a menor quantidade de pessoas possíveis passar por esse momento. Amém.
Lá perguntou, o anticristo vai ser uma pessoa, né? Vai ser uma pessoa. Então, ele vai nascer de uma mulher? Sim, Sim. né? É a É outra afronta do Cristo. É a afronta do Cristo. Vem de uma mulher também. Agora, se não acredito que vai ser uma virgem, eu entendo que a concepção imaculada de Jesus foi necessário ali para cumprimento de profecias, para não ter a semente de Adão, uma coisa bem específica. Eu acredito que o anticristo vai ser um homem meio que qualquer, um homem comum, comum, onde né? Satanás vai encontrar influência, vai encontrar lugar para direcionar para o que ele quer. Em relação aos selos, trombetas e taças, você acredita que estamos em qual etapa? Ó, eu acredito que as taças a gente com certeza não experimentou. Por quê? As taças falam muito da ira de Deus, do derramar das taças da ira de Deus. E eu não acredito que a ira de Deus está destinada à igreja salva. A igreja, a gente sabe que tem, né, tem alguns probleminhas, tem algumas coisinhas que precisam ser alinhadas. A gente sabe dos problemas da igreja, não dá para a gente ser hipócrita. Então, não dá para falar a igreja como um todo, mas a igreja que realmente é uma igreja verdadeira, uma igreja salva, eu não acredito que hoje somos merecedores da ira de Deus por causa de Jesus. Não por mérito próprio, não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu jejuo, não é porque eu oro muito, porque eu estou lendo a palavra, não é nada disso. É por causa do sacrifício de Jesus que hoje eu não sou merecedor da ira de Deus. Eu só tenho paz com Deus mediante a Cristo Jesus. Eu só tenho reconciliação, 2 Coríntios 5, 5,16, se eu não me engano, até o 21, vai falar a respeito de sermos uma nova criação. Hoje nós temos paz com Deus, nós somos os embaixadores de Cristo para falar para o mundo que é através do sacrifício de Jesus nós temos paz. Se eu tenho paz com Deus, não faz sentido eu receber a ira de Deus. Então, assim, em tempos, eu acredito que a gente cravar trombeta, taça ou selo é um pouco difícil. Eu acredito que a gente está vivendo Mateus 24. Para ser específico, eu acredito que a gente está vivendo Mateus 24, que seria o quê? O princípio das dores. Eu acredito que a gente está naquele momento de contração, naquele momento de pressão, naquele momento onde o cenário está sendo todo armado, aonde as doenças já estão aí afloradas a mil, todo dia é um rumor de guerra novo, é uma guerra nova estourando, a fome nunca teve, assim, tão forte como tem crescido, apostasia, gente, tanto de cristão desviado. Você vai pregar hoje na rua, é mais fácil você achar Todo mundo desviado do já que você ouviu achar falar de Jesus. a maioria das pessoas já esteve em uma igreja, já frequentou uma igreja, já foi participante, mas assim, completamente distante hoje, completamente distante. Então a gente vê que a apostasia, que é uma marca forte do fim dos tempos, tá aí. O amor de muitos se esfriando, a multiplicação do pecado. O pecado sempre existiu, mas a multiplicação dele, a velocidade que o povo está dando para o pecado, como se fosse a verdade maior. Se eu desejo, se eu quero, eu faço. A minha vontade é superior à vontade de Deus. É o meu corpo, minhas regras. Eu que decido, eu que sou a cabeça, eu que controlo. Então, assim, o cenário que a gente está vendo é um cenário já de fim de tudo. A gente vê as nações se mobilizando, a necessidade que todo mundo tem falado sobre um governo mundial, uma unificação de moeda, criptomoeda está aí para fazer a unificação de moeda, são 2 segundos. Tecnologia, conseguir fazer vigilância, a China já está implementando, tem província na China que eles já estão usando é como se fosse um dinheiro pela sua postura social. Se você estaciona no lugar certo, se você não joga lixo no chão, se você atravessa na faixa de pedestre, se acumula tipo um score de bom menino, se você faz algumas coisas erradas, você tem demérito, e é tudo através de vigilância e inteligência artificial. Então, assim, o cenário está todo sendo armado para esse governo do anticristo. Cravar exatamente qual momento de Apocalipse a gente está, eu acho um pouquinho complicado, porque muitas das coisas que falam em Apocalipse a gente tem visto. Um exemplo, quando fala que, se eu não me engano, é 1 terço ou 2 terços, agora me fugiu, dos rios, das águas da terra se tornariam em sangue como de morto. Um Sangue de terço. morto não é vermelho. Sangue de morto não é igual se eu machucar agora, sai vermelho, sai com cheiro de ferro. Não é isso. Sangue de morto, ele é preto, ele é escuro, ele fede, ele é grosso. Se você for num rio Tietê da vida, se você for num rio Arrudas da vida, o cheiro daquilo ali é horrível. A cor daquilo ali é escuro. A água sai um caldo grosso. Então a gente vê que a poluição já está em ritmo acelerado. Então, assim, tem algumas coisas que dá para a gente ir vendo, dá para a gente percebendo de alguns dos selos, de algumas das trombetas, mas eu, Felipe, acredito que a gente está, se dá para cravar alguma coisa, princípio das dores.
princípio das dores. Amém. E quando a gente vê um templo sendo construído também, gente, apareceu gente querendo fazer acordo de paz de 7 anos. Muçulmano, meio judeu, meio daquele bolo ali. Falou que vai reconstruir templo, joelho no chão, jejum, oração, e já levanta a mão que hora vem, Senhor Jesus. Piscou o olho, chegou. Piscou o olho, chegou. Amém, amém. É isso, pessoal. Vou encerrar as perguntas por aqui. Eu gostaria, Felipe, de dar a primeira oportunidade, se tem alguém aqui que está assistindo a gente, que ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitar Jesus, você escreve aí, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Se você está afastado dos caminhos e diante dessa revelação de hoje pela manhã, você quer voltar para esse caminho, você fala assim, Senhor Jesus, eu quero voltar. Escreve isso no comentário, porque nós vamos orar pela sua vida, sabe? Há poder na palavra pregada, há poder quando o servo se posiciona, e o final disso tudo é o nome do Senhor sendo glorificado, sabe? Eu vejo que, ô Felipe, é muito bom ouvir uma pessoa que tem um conhecimento sólido, sabe? A boca da gente fica assim, quero mais, me ensina mais, dá esse gostinho de quero mais, é muito bom. Você saiba que tem liberdade aqui, sempre que o Senhor colocar algo no seu coração, você tem liberdade para ministrar sobre as nossas vidas, viu? Aqui é um lugar onde você tem espaço para proclamar o reino do Pai, tá? Tem alguém que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer isso? Deixa eu ver. Tá todo mundo salvo? Então, glória a Deus, escreve assim, eu sou salvo, e o Felipe vai orar por nós. Você ora encerrando, Felipe? Oro com certeza. Amém. Ai, você, onde você está, se é possível, feche seus olhos, levanta suas mãos, sabe? Levanta mãos sem ira, sem contenda, se renda a Deus, sabe? Começa o seu dia, se para aqueles que já começaram, glória a Deus, mas para quem está começando, se renda ao Espírito, se renda a Ele, levante suas mãos como um método de Pai, eu estou rendido. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom, obrigado pela tua infinita misericórdia, obrigado pela tua poderosa mão que nos sustenta e que nos protege. Pai, obrigado por essa palavra que foi ministrada aqui hoje. Senhor, que essa semente possa cair nos nossos corações e frutificar, criar raízes sólidas. Pai, que o conhecimento tenha sido aflorado na vida de tantas pessoas e essa consciência de que o fim está próximo e nós precisamos pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Venha cair em nossos corações como uma revelação completamente verdadeira, algo que faça parte das nossas vidas todos os dias, constantemente. Em nome de Jesus, Pai, que outras pessoas venham a se despertar e que o número de pessoas a passar por essa grande tribulação, esses momentos finais, venham a ser o menor possível. O Senhor é longânimo, o Senhor é um Deus de paz, e isso só não aconteceu ainda porque o Senhor é misericordioso. O Senhor também, o seu desejo é que todos sejam salvos e que o menor número de pessoas possíveis passe por esse momento. Pai, que essas palavras realmente possam transformar o nosso entendimento do fim e que possam nos dar consciência de que é necessário pregarmos o Evangelho em todo momento. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, é o que te agradecemos. Guarde a vida de todos que estão aqui, a vida dos familiares. Que o Senhor proteja o livre de todo mal, proteja o livre de toda tentação. Que o Senhor venha dar cada vez mais paz ao coração dessas pessoas, cada vez mais paz ao entendimento. Em nome de Jesus, que hoje seja um dia abençoado em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Que o Senhor ele te recompense, que o Senhor ele retribua na medida que você precisa, viu? Em Amém. nome de Jesus. O povo está Amém. falando assim, eu quero mais dessa glória. Eita, glória. Deus abençoe o seu dia, viu, Felipe? Um beijo gigante no seu coração. Dá um beijo em todo mundo aí por mim, tá? Você. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês, viu? Façam um excepcional dia. E hoje é sextou com P de Pix, viu? Aleluia. Receba. Recebe aí. É profético, viu? Toda sexta-feira a gente sextou com P de Pix. E a gente recebe Pix na conta. Aleluia. Fui! Valeu, gente.